Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Essa semana eu vou falar sobre inspiração, gente. Todo mundo que produz conteúdo, ou então que tem um projeto, que quer realizar alguma coisa, busque inspiração, né? Eu sempre defendo que o planejamento, o esforço, a dedicação é mais importante, mas a inspiração, ela tem que estar com a gente. Não é algo dispensável. O que eu costumo fazer no meu dia a dia é não depender da inspiração, mas quando eu a tenho, a partir de uma ideia, eu planejo o que eu vou publicar, o que eu vou produzir. Então hoje, amanhã e quinta-feira aqui na live Comunicando com Propósito, eu vou falar sobre isso, sobre inspiração. Eu quero saber da onde vocês são. Olha, a Gio já falou que está na Itália. Que legal, eu estou aqui em São Paulo. E vocês? Quero saber de onde vocês estão assistindo a live de hoje, a Comunicando com Propósito, sobre inspiração. E, gente, é muito importante, eu estou voltando a fazer a live agora aqui pelo Instagram, depois de um mês bloqueado. E eu quero te pedir para você pegar o link da live. Quer dizer, aqui não é link, né? Aqui é só você apertar o botãozinho, um aviãozinho ou uma asa delta. Ó, Fortaleza, Brotas, São Paulo, Governador Mangabeira, na Bahia. Um abraço. Guarulhos, São Paulo, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Olha só, lá da Eslovênia, temos o Papaya da Eslovênia, que legal. Seja bem-vindo. Aracati, Ceará. E temos Rio de Janeiro, a Jaque do Rio de Janeiro. Anápolis, Goiás, Sirlene, que bom te ver aqui, Sirlene. Olha, o Alexandrino, Rosa Alexandrino, Paraíba. A Cris do Rio de Janeiro. E tem gente do Brás, em São Paulo, legal. Gente, compartilha a live com os seus contatos, clica nesse botãozinho aqui, ó. E manda para amigos, para os seus contatos, para as pessoas que você gosta, pessoas que gostam de produzir conteúdo, porque hoje nós vamos falar sobre inspiração, gente. Inspiração, algo que é tão necessário para a gente produzir conteúdo, né? E eu vou dar umas dicas hoje para que você se mantenha inspirado. Umas dicas para que você saiba como usar a inspiração que vem e como buscar a inspiração, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês também que é muito interessante. Na live de amanhã, quarta-feira, 15 de dezembro, eu vou receber aqui o Tom Molinari, que é um grande músico, compositor, ministro de louvor, um cara extremamente criativo, que tem músicas incríveis, melodias, letras, e ele vai falar com a gente sobre a inspiração, como que a inspiração chega até ele. Se alguém gosta do tom, do trabalho dele, das músicas dele, bota o nosso emoji, que é a mãozinha, que é um cumprimento, mas também um símbolo entre a gente de eu gostei, ou então de eu captei essa ideia, eu aprendi. E na quinta-feira, dia 16, eu vou receber aqui o Kaique. Gente, o Kaique Oliveira, ele é o cara que criou a Companhia Nissi. Ele está em cartaz em São Paulo com a peça musical, né? Um musical, Rua Azusa, um musical. E esse é um cara extremamente criativo, um dos mais criativos que eu conheço. Um dos caras que mais se inspira para fazer coisas incríveis. E ele vai estar com a gente na quinta-feira. Então, hoje eu começo essa série de lives sobre inspiração. Amanhã eu recebo o Tom Molinari. E na quinta-feira, o Kaique Oliveira, da Companhia Nissi, tá? Vocês gostam do trabalho dele? Vocês conhecem, óbvio, né? Conhece o Tom, conhece o Kaique, conhece a Companhia Nissi. São pessoas que estão fazendo diferença nessa geração graças à inspiração que eles têm, né? E eu quero saber de vocês, quero que vocês me respondam o que eu vou ler, se vocês se consideram pessoas inspiradas, sim ou não? Você é uma pessoa inspirada? Como é que você busca inspiração? De onde vem a sua inspiração? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar, né? Para produzir conteúdo, seja lá qual for, texto, vídeo, música, uma palestra, você precisa se inspirar em alguma coisa, em alguém. De onde vem a sua inspiração? Você já parou para pensar nisso?
É importante. E, gente, eu quero falar uma outra coisa aqui. Eu lancei uma ação do meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. Rony, você tem um livro aí meu? Na mochila tem, por gentileza. Tem. Gente, o livro ele é baseado na estratégia de comunicação de Jesus. Está aqui, ó. Descubra sua mensagem, multiplique seguidores. Quem aí já tem um livro? Hein? Quem já comprou o livro? Mas está na hora de comprar de novo. Sabe por quê? Porque quem comprar um livro até domingo agora vai ganhar acesso à Masterclass, a melhor comunicação do mundo, que eu vou entregar no dia 22 de dezembro. Eu cheguei a anunciar que ia ser no dia 21, mas vai ser no dia 22, quarta-feira, 19 horas, pelo Zoom, ao vivo. Então, vamos ter um período em que eu vou falar, explicar as estratégias de comunicação e depois eu abro para pergunta e resposta. Então, se você é interessado em melhorar a sua comunicação ou se você quer aprender para trabalhar para alguém, para ajudar alguém a se comunicar melhor, participa dessa Masterclass, porque eu vou compartilhar muito conhecimento que eu adquiri nesses anos trabalhando profissionalmente como comunicador, como jornalista, como diretor de documentário e principalmente estudando a comunicação de Jesus, que é a base do meu livro, né? Descubra a sua mensagem, multiplique seguidores. Eu durante 2 anos, eu estudei como Jesus se comunicou. Eu reli os evangelhos e eu fui pensando, olhando para a história de Jesus como um comunicador. As ações que ele tomou, as decisões que ele tomou como comunicador. Por que ele escolheu falar em Cafarnaum? Por que ele escolheu falar por meio de parábolas? Tudo isso é estratégia de comunicação. E a comunicação de Jesus é a mais eficiente de todos os tempos. Porque Jesus é um homem simples, pobre, que nasceu no Oriente Médio, no século I, numa época que não tinha TV, não tinha rádio, não tinha câmera, gravador de som, nada. Ele simplesmente começou a falar quem ele era, a que veio, o que ele prometia. E as palavras dele se espalharam pelo mundo, cruzaram os oceanos, chegaram até aqui. No Ocidente, 2000 anos depois, a gente fala de Jesus. Porque ele disparou a mensagem dele de forma eficiente. Então eu estudei essa estratégia, coloquei no livro, desvendei o método dele, eu falo isso no livro, e quem comprar o livro de hoje, né, de segunda, na verdade começou segunda, começou ontem, até domingo, vai ganhar essa Masterclass que vai ser no dia 22 de dezembro, 19 horas, pelo Zoom. Tá bom, gente? Então, quem quiser se aperfeiçoar e quer ter uma aula de comunicação, quer me fazer pergunta sobre o seu trabalho, sobre o jeito que você se comunica, a chance é essa. Ah, e outra coisa muito importante, porque o livro está à venda em vários lugares. Está à venda na livraria, no Mercado Livre, tem muita gente que compra o livro e revende. A promoção ela é válida para quem comprar no link que eu coloquei na minha bio, que é um link da Amazon. Mas você não pode entrar na Amazon simplesmente e procurar, você tem que usar o link, sabe por quê? Porque quando você comprar por meio desse link, eu vou saber que você comprou. E aí eu vou poder liberar acesso para a aula. Então, hoje até uma pessoa me escreveu e falou assim, mas aqui tá dizendo que está demorando muito. Compre o livro nesse link, vai chegar na sua casa, quarta-feira a gente vai estar junto fazendo, participando dessa Masterclass, a melhor comunicação do mundo. E se você já comprou o livro, teve gente que falou assim, mas eu comprei o livro ontem, eu comprei o livro sábado, eu não vou poder participar da Masterclass. Não, você vai poder participar se comprar de hoje até domingo. E aí o que você faz? Dá esse livro de presente para alguém, Natal tá chegando, Amigo Oculto tá chegando, dá de presente o livro e ganha o acesso à Masterclass, tá? Você não vai sair perdendo, você vai sair ganhando. Ó, o Aldo aqui lá do Rio de Janeiro falando que o dele chegou em 3 dias. Que legal, ele comprou pelo nosso link. Então,
vamos aproveitar essa chance e melhorar nossa comunicação. Sabe por quê, gente? Porque a gente está vivendo a era da informação. Quem se comunica hoje, quem sabe se comunicar, quem domina as ferramentas de comunicação, consegue se relacionar melhor com as pessoas, consegue explicar que veio, consegue divulgar melhor o seu trabalho. Se comunicar melhor não é apenas um desejo, porque eu gostaria de falar, porque eu gostaria que as pessoas me entendessem. Não é só isso, para você se sentir bem, não. Para você alcançar resultados. Quem quer fazer algo relevante para a sociedade, quem quer impactar, influenciar pessoas, precisa dominar a comunicação. Tá? Então eu te aconselho a ler o meu livro, Descubra a Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, nessa semana para você ganhar uma Masterclass que vai ser quarta que vem, dia 22. Tá bom, gente? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Inglis. A Inglis é uma, né? Comprou o livro, mas vai comprar de novo, vai dar de presente e vai participar da aula da Masterclass na quarta-feira, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre inspiração. Uma coisa que a gente precisa saber trabalhar muito é a pressão que vem sobre a gente no dia a dia. Seja você um comunicador ou não, né, um comunicador do século XXI, não que você tenha um diploma, não é isso. Todo mundo que dispara uma mensagem, que tem o que dizer e diz, é um comunicador. Hoje, inclusive, eu subi o episódio do Pode Comunicar dizendo a comunicação é para todos. E nesse episódio eu recebi dois caras que são meus amigos. Um é o Marco Rodrigues, e ele tem um arroba falo de propósito, ele fala sobre propósito, e ele é engenheiro de formação, engenheiro mecânico. E o João Pires, ele é da área da economia, trabalha com política. Então eles não têm formação acadêmica em comunicação social como eu, mas eles são grandes comunicadores. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a fazer. Porque eles disparam a mensagem deles com eficiência. Eles correram atrás, dominam as ferramentas. E você pode fazer o mesmo. Então, não fica se achando menor porque eu não estudei, eu não fiz faculdade. Não. Isso não. E outra coisa, eu tenho que fazer faculdade de jornalismo. Não. Você precisa aprender as técnicas. Eu estou aqui te ensinando, te passando conhecimento que eu aprendi para que você seja um comunicador do século XXI, para que você dispare a sua mensagem, para que você influencie pessoas, para que você impacte o mundo à sua volta. Tá bom? E quando a gente começa a fazer isso, naturalmente vem uma pressão sobre a gente. A gente se sente pressionado a produzir mais, a alcançar resultados maiores, aumentar o número de seguidores. E a gente está vindo de uma semana, né, que na semana passada eu falei sobre ansiedade. 3 dias falando sobre ansiedade. Quando a gente se sente pressionado a produzir mais, a gente fica ansioso. E a ansiedade em excesso, ela pode trazer um transtorno mental. Ela pode descambar para uma síndrome do pânico, ela pode descambar para uma depressão. Então a gente precisa se cuidar. Se você não assistiu, esse conteúdo está lá no meu YouTube, vai lá, assiste. Eu entrevistei 2 psicólogos que também são líderes cristãos, a gente falou sobre a questão da fé e da medicina, e entrevistei um psiquiatra, Dr. Pablo Vinícius. Então assim, tem muito conteúdo qualificado ali para você aprender mais sobre ansiedade e como controlar o mal do século. E hoje é inspiração. Como é que a gente se inspira? Eu abri falando sobre essa questão da cobrança por produtividade ser excessiva e ela prejudicar a gente. Então, a primeira coisa assim, é você precisa respirar fundo. Respira fundo, calma. Você precisa se conhecer, você precisa respeitar o seu tempo, respeitar a sua capacidade e os seus limites. Você tem que planejar o que você vai produzir de conteúdo de uma forma que você não adoeça. Porque não adianta nada, gente, entrar nessa de produzir conteúdo e ficar doente, não adianta nada. Nada, vai ser horrível. Então assim, respeite o seu tempo de produção, de criatividade, mas não dê espaço para preguiça. Tem gente que adora a zona do conforto, adora falar, não, se Deus quiser, Deus faz, aí não faz nada.
Só que se você não fizer, não tem como andar, porque Deus faz a parte dele e você faz a sua, né? E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, gente. Tem pessoas que são criativas por natureza, que são mais inspiradas. Tem outros que não são. E o mal, um dos males do nosso tempo, é a gente ficar se comparando com o outro. Ah, por que eu não sou como fulano? Por que eu não tenho o resultado de ciclano? Ah, é porque ele faz isso, eu vou fazer também. E aí você não respeita quem você é, não respeita o seu corpo, não respeita sua mente. Aí você se força a fazer algo a mais para ser como fulano é e acaba se dando mal. Então assim, vamos lá. Respira fundo. Respeita quem você é. E entenda que a inspiração, ela está aí para ser buscada. E você vai encontrar e produzir no seu tempo. E eu vou te dar 5 dicas para você se inspirar. Você deve perguntar, Daniel, como é que você se inspira? De onde vem a sua inspiração? Porque você produz conteúdo, você tem um podcast, você tem a live, você produz série para o seu canal no YouTube. De onde vem a inspiração? Exatamente isso que eu vou falar para vocês hoje. As 5 dicas que eu vou dar aqui, elas têm a ver com a forma como eu me inspiro e é de uma forma que você vai poder aplicar no seu dia a dia, tá? Ela não serve só para mim. Ela vai servir para você também. Então, se você tem papel e caneta, anota, porque a gente precisa não confiar na nossa memória e registrar. Aliás, quando a gente escreve, a gente aprende 2 vezes, né? Esses dias, inclusive, eu estava vendo algo sobre o aprendizado, né? E a gente aprende muito por repetição. Quando você faz várias vezes uma coisa, você aprende. Então, eu estou aqui falando para você, você está escutando. Aí você vai anotar. Então, você está ajudando a fixar o conteúdo em você. Depois você vai reler. Ou seja, você está repetindo o seu contato com o conteúdo. Você está aprendendo. Entendeu? Repetição ensina muito. Olha, eu tenho momentos de profunda inspiração. Eu tenho momentos em que vem uma ideia que eu falo, caramba, que ideia maravilhosa. E o que eu faço? Eu não chego imediatamente, vou executar. Sabe por quê, gente? Eu não te aconselho a fazer isso, sabe por quê? Porque a inspiração, ela vem e vai. É tipo nuvem de temporal. Ela aparece, choveu, vai embora. O que você tem que saber é agarrar a inspiração e trabalhar a ideia que surgiu. Então, quando eu tenho um momento de inspiração, uma grande ideia, às vezes é um sonho, às vezes é uma sacada, eu anoto. Falar sobre isso, isso. Ou então eu mando um áudio, eu tenho um grupo no WhatsApp. Vocês têm isso também, gente? Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu. Só tem eu. Como é que você faz isso? Você cria um grupo, você e mais uma pessoa, tá? Depois você tira essa pessoa, vai ficar só você no grupo. E aí, quando eu preciso me lembrar de algo, eu vou lá naquele grupo que só tem eu e escrevo. Mando um áudio, Daniel, olha só, a ideia é essa, começa a pensar nisso, e fica lá. E aí, quando eu tenho um tempo, eu vou, ouço, ou então leio o que eu escrevi e planejo. Assim que eu funciono. Quando a inspiração vem, porque não dá para você agarrar a inspiração e ficar o resto da vida agarrado com ela e todo dia ela vai estar ali contigo soprando no teu ouvido uma ideia boa. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Entendeu? Você precisa então aproveitar. Aí outra coisa que é terrível. Terrível, gente. Tem ideia que bate na tua cabeça e vai embora. Se você não anotar,
depois por nada nesse mundo você consegue lembrar. Ah, mas como é que era aquele verso e aquela frase de impacto que eu pensei e aquele como é que era... Você não lembra. Terrível. A não ser que você tenha uma boa memória. Eu, como não tenho boa memória, eu recorro sempre às anotações. Eu sempre vou lá e registro, porque senão eu corro o risco de nunca mais lembrar. E aí é terrível. É terrível. Perder uma ideia por esquecimento é horrível. Aí você sofre, né? Se sente culpado. Fala, ah, meu Deus, por que eu não anotei? Eu sabia que tinha que parar tudo e anotar. Aí tá a ideia do grupo do WhatsApp que só vai ter você. Vai lá e escreve. E manda um áudio para você mesmo e depois vai ficar gravado lá, você vê a hora que você quiser. A minha primeira dica de hoje é a seguinte: observe. Observe. O que você faz no seu dia a dia? Qual é a sua mensagem? Qual é o livro que você quer escrever? Sobre o que é o canal que você quer criar no YouTube? Sobre o que são os vídeos que você grava para o Instagram, para o TikTok? Você tem um assunto, você tem um tema que te move, que queima teu coração. Aí o que você tem que fazer? Pensar quem é que faz algo no caminho que eu quero fazer, na área que eu quero fazer. Quem são essas pessoas? Lista 3 nomes. Você pode observar pessoas porque o conteúdo que elas têm está relacionado com o seu, está no mesmo campo. E você pode observar pessoas que o que você tem em comum não é o conteúdo, mas a forma. Então, quando eu comecei a pensar em falar para uma câmera, em falar em público, eu pesquisei quem fala sobre comunicação e quem fala bem em público. E às vezes essa pessoa aqui desse assunto não tem nada a ver com comunicação, mas ela fala bem em público, ela fala bem para as câmeras. Como é que ela faz? Ela fala rápido? Ela fala mais devagar? Ela gesticula? Ela não gesticula? Ela olha o tempo inteiro para a câmera ou às vezes ela distrai, vira, tal, descontrai, faz uma brincadeira? Não é que você vá copiar a pessoa, e eu não te incentivo a copiar ninguém. Eu te incentivo a se inspirar na pessoa. Poxa, olha que legal o assunto. Eu posso trazer esse assunto para a minha realidade e falar do meu jeito. Poxa, eu gosto do jeito que ele fala. O tempo inteiro sem mexer as mãos. Que legal. Eu vou ser assim também. Entende? Observar quem está fazendo o que você quer fazer. A gente aprende muito vendo as pessoas fazendo. E quando você vê 1, 2, 3 vezes, você aprende pela repetição. Isso é muito forte, muito poderoso. Então, a primeira dica que eu vou te dar na live de hoje sobre inspiração é essa: observe. Observe as pessoas. Gasta seu tempo olhando, aprendendo. O que eu vejo hoje é muitas pessoas com pressa. As pessoas estão com pressa de realizar, estão com pressa de fazer, estão com pressa. E aí elas não têm tempo de estudar. Mas como é que você vai entregar um conteúdo se você não estuda? A boca fala do que o coração está cheio. Você precisa se encher de conhecimento para entregar. Se você não tiver tempo para observar as pessoas, esquece. Então, essa é a dica número 1. Para você se inspirar nas pessoas que fazem algo no campo que você quer fazer ou da forma que você gostaria de fazer. Daniel, desde criança, eu sempre quis escrever livro. E quando eu tinha, eu acho que 12 ou 13 anos, eu inventava umas histórias e escrevia. E aí o meu pai, fofo, pedia para alguém datilografar, não tinha computador naquela época, alguém datilografava e ele me entregava: ó, tá aqui, filho, o seu primeiro livro, tá aqui o seu segundo livro, tá aqui o seu terceiro livro. Era um livretinho que eu contava histórias que eu inventava com os meus amigos da rua, que a gente ia para uma aventura na Amazônia, para desbravar ao desconhecido. E aí eu fui crescendo
com esse gosto, quero escrever livro, eu quero contar história. O que eu fiz, gente? Me tornei um leitor compulsivo, voraz. E comecei a entender que ler, né, isso aqui é observação, né, porque ao tempo que eu estou lendo, estou me entretendo, estou absorvendo uma história, eu estou analisando como aquele autor escreve. Isso é observação. Se ele escreve com períodos longos ou curtos, se ele escreve sobre assuntos fantasiosos ou não. E a partir desses modelos, eu me inspiro. Então, ler um livro para mim, há muitos anos, não é só um ato de absorver conteúdo. É também de análise, de estilo, de forma. Como é que ele estruturou o livro aqui? Ah, esse livro aqui... Quando eu fui escrever o meu livro, gente, aqui, isso aqui é interessante falar. Quando eu fui escrever Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, eu li livros que tinham a ver com Jesus, li muitos livros que tinham a ver com Jesus, mas eu quero falar especialmente de 3 livros que eu busquei. Eu busquei os livros mais vendidos do mercado na época, que não tinham absolutamente nada a ver com o meu assunto. Mas eu falei, por que esse livro aqui vende muito? Eu preciso entender. Então eu li os livros. Aí eu analisei a fluidez do texto, como era a capa. A capa tem que chamar atenção, a capa tem que ter um nome legal. Eu observei o mercado, entende? Ah, Daniel, mas você gastou tempo da sua vida lendo um livro que não tem nada a ver com o que você vai escrever. Não gastei tempo não, eu investi meu tempo. Porque eu analisei os autores. O que eles falam, como eles falam. Se eles falam diretamente para o leitor, ou se eles criam uma história e o leitor é só um espectador que está ali vendo. Tudo isso conta. Observação. Porque quando você observa algo que dá certo, você se inspira. Não é copiar, é se inspirar. Que legal esse jeito que ele fala, o jeito que ele escreve. Eu consigo fazer do meu jeito, mas seguindo esse modelo. Tá bom? Dica número 1, observe. A dica número 2 tem a ver com isso que eu acabei de falar agora. Leia livros. Leia livros. Sabe por quê? Porque quando você lê algum conteúdo, aquele conteúdo é como uma semente que vai para dentro da gente e ele floresce. E a partir dali você tem ideia, sabe, de um conteúdo para você. A dica número 3 tem a ver com isso também, que é veja filmes. O filme é uma história em audiovisual. O livro é uma história na linguagem escrita. São conteúdos que servem de ponto de partida para você criar o seu, para você se inspirar. Como eu contei, gente, eu li 3 livros que eram líderes do mercado na época para poder ver como que eu ia formatar o meu livro. Isso não quer dizer que eu vou... Daniel, então daqui a 5 anos, ou então daqui a 2 anos, quando você for lançar um outro livro, você vai fazer essa pesquisa, e se a narrativa, o estilo que estiver fazendo sucesso for outro, você vai mudar a sua forma de escrever? Não! Eu não mudei minha forma de escrever. Eu só fui aprendendo como agregar valor ao meu estilo. Entende? Então, lê livro, vê filme. Algumas semanas atrás, eu entreguei um podcast, o Pode Comunicar, baseado num documentário chamado Ponto de Virada, que é sobre o atentado do 11 de setembro e o que aconteceu 20 anos depois. Eu vi um documentário e eu criei um roteiro para um podcast. O filme me inspirou. Eu vi o filme. Aliás, quem viu esse podcast, esse episódio? Vocês gostaram desse episódio? E eu até falo no episódio, para quem não assistiu, assista.
que o filme ele é sobre a guerra ao terror, ele é sobre terrorismo, mas o meu assunto é comunicação. Então eu não fiz um podcast para falar de guerra ao terror, não. Eu fiz um podcast sobre o que aquele filme tinha sobre comunicação. O meu assunto é comunicação, então tudo que eu vejo, eu olho e tento enxergar pontos de comunicação. E aí eu extraio isso e trago para vocês. Eu quero até, eu vou até fazer o seguinte, eu vou reformular essas dicas, eu vou botar veja filmes e leia livros como se fosse um só. O observe vai ser o nossa dica número 2. E a dica número 1 vai ser a que eu abri falando, cara. Porque essa é uma dica importante, né? Você precisa se conhecer. Você precisa se respeitar. Então respeite-se. A primeira dica de hoje é respeite-se. Eu abri falando sobre isso. Respeite-se. Respeite os seus limites. Respeite o seu tempo. Respeite quem você é, para você não ficar doente. A busca por produtividade, por criatividade, por inspiração pode adoecer as pessoas. E você combate esse mal se respeitando. A segunda dica, observe quem faz o que você faz, ou então a forma que você gostaria de fazer. Terceira dica, leia livros e veja filmes. Juntei aqui. Leia livros e veja filmes, porque são fontes de inspiração, tá? Terceira, descanse. Descanse. Ah, Daniel, mas eu quero produzir, como é que eu vou descansar? O descansar que eu estou falando aqui é literalmente você dormir. É dormir. É você parar, desligar o cérebro, pum, deixa eu dormir aqui um pouco, deixa eu voltar. Porque se você tiver o tempo inteiro na busca por produção, você pifa, você para no meio do caminho. Então, assim, descansar é muito importante. Dormir, tirar uns dias, não pensar naquilo. Eu lembro que, enfim, a vida inteira eu sempre gostei de escrever muito e sempre tive que produzir texto e tal. E às vezes eu ficava até tarde da noite. E quando a gente escreve, a gente sempre se preocupa em dar ao final do texto um desfecho legal, um desfecho surpreendente. Colocar uma frase que chame a atenção, ou então uma frase que vai resumir muito bem toda a sua ideia. E é um desafio você finalizar um texto com maestria, com grandiosidade, com impacto. É um desafio. Você precisa de inspiração. E, por muitas vezes, eu começava o dia trabalhando, aí quando chegava de noite, que chegava nessa parte de encerrar o texto, de fazer o desfecho, de dar aquela surpresa, eu estava atônito já de cansado. Aí eu aprendi a parar, dormir e de manhã retomar o trabalho. Descansei a mente. Uma outra coisa também interessante é você, se você está no meio do seu dia e você precisa terminar e não está saindo, para e faz alguma outra coisa. Por exemplo, você está escrevendo um roteiro para vídeo que você quer gravar e não está conseguindo pensar num texto bom. Vai jogar um videogame, corre, vai pintar alguma coisa, usa uma outra parte do cérebro. Dá uma pausa ali para respirar. Descansa a sua mente, tá? Não vara a madrugada. Eu varei a madrugada porque assim é melhor. Tem gente que funciona assim, eu não funciono. Né? Se eu tiver que entregar, eu vou entregar. Mas eu sei que vai ser melhor se eu descansar
e retomar o trabalho no dia seguinte com a mente fresca. Gente, e a quinta e última dica é a que eu chamo de crie um momento de paz. Crie um momento de paz. Essa funciona comigo, não sei se com você, porque tem gente que é... Eu sou um cara agitado, mas tem gente que é muito agitado e não se dá bem com silêncio. Eu me dou super bem com silêncio. Criar um momento de paz é diferente de descansar, sabia? Descansar você sabe como é que é. Fechou o olhinho, dormiu, pá, acordou no dia seguinte. Ou então durante o dia. Se você tem essa possibilidade, oh, que maravilha. Hashtag também quero. O momento de paz é o seguinte, quando às vezes eu preciso... porque quando a gente produz conteúdo, tem alguns momentos em que a gente precisa colocar o nosso talento. Que momentos são esses? Quando você vai criar o título do seu vídeo. Quando você vai criar aquela frasezinha ou aquela palavra que vai estar na thumb da sua live. Você precisa de um raio de inspiração ali. Então, quando eu estou nesses momentos, eu procuro criar um momento de paz. Eu me isolo. A coisa que eu mais gosto de fazer nesse momento, o meu criar um momento de paz, sabe qual é? É ir para uma janela que tem uma boa vista e ficar ali parado. Parado, gente. Assim, olhando. Momento de paz. É como se eu acalmasse meu cérebro, meu corpo, tirasse aquela correria, aquela coisa frenética. E no momento de paz eu tenho esse raio de inspiração. Eu falo, tá aqui o nome. E decidi. Com o tempo, quando você começa a fazer isso mais e mais vezes, você consegue mais rapidamente chegar a essa ideia. Às vezes você nem vai precisar gastar 1 hora na janela olhando, contemplando o céu, porque você já vai estar sendo treinado. Uma coisa que é muito importante falar, então eu vou só repetir aqui os 5 e depois eu concluo. Respeite-se, observe, leia livros e veja filmes, descanse e crie um momento de paz. Então essas são 5 dicas para você atrair a inspiração. Você fala, eu não sou criativo, eu não sou um cara inspirado, tudo bem. Siga essas 5 dicas que você vai ter inspiração. Que você vai encontrar o que você precisa, aquele nome perfeito, aquele título que vai chamar a atenção. E o importante disso tudo aqui também é você entender que você precisa de conhecimento. Quando eu falo em ler livros e ver filmes, eu estou falando que você precisa de conhecimento. Observar também é uma forma de aprender, é conhecimento. As outras estão dentro do campo do respeito ao seu corpo, à sua mente, até às suas emoções. E a Ingrid falou aqui, depois que eu vi você falando isso, comecei a observar. Que legal, que bom, fico feliz. Funciona, não funciona? E, gente, olha só. Tem uma galera que fala assim, quem tem limite é município. Você fala assim, você tem que ter limite, quem tem limite é município, nada me limita, que não sei o quê. É uma discussão muito ampla, mas eu acho que nós somos moldados pelo que nós conhecemos. Eu não tenho como ter uma ideia no campo da astrofísica, sabe por quê? Porque eu nunca li nada sobre astrofísica. Eu não conheço nada disso. Eu não tenho como ter ideia na área de mecânica, porque eu nunca estudei mecânica. Então, de um certo modo, o tanto que você conhece, o tanto de conhecimento que está dentro de você, é o que vai te moldar.
E em uma análise é o que vai te limitar. Nós somos limitados pelo que conhecemos. É uma forma de ver essa situação. Você não vai ser uma pessoa brilhante se você não buscar conhecimento. Você não vai ser uma pessoa criativa e inspirada se você não buscar conhecimento. Imagina o cara, eu tenho o dom da inspiração, eu não sei o quê, eu vou fazer músicas. Como é que você vai fazer música se você não conhece as palavras? Não tem como. Se você não conhece as palavras, você não sabe fazer rima. Não, mas é uma coisa dentro de mim. Isso não existe. Achar que vai, não é assim. Tem até gente que fala assim, do nada eu tive uma ideia. Não é do nada. Não é do nada. Sabe por quê? Porque você pode até ter a percepção que foi do nada, que foi naquele momento que você teve uma ideia. Só que para aquela ideia brotar na sua cabeça, você gastou um tempo antes acumulando conhecimento, vivendo, observando. Você podia não estar intencionalmente percebendo que estava fazendo isso, mas você estava. E aí tem um momento em que você viu 3, 4 coisas, elas se juntam na sua cabeça e aí você tem uma ideia. Aí você acha, foi do nada. Não foi do nada. Tem uma história antes, em que você buscou conhecimento, que você ouviu, em que você viu alguma coisa, que você leu. E em determinado momento, aqueles pontos se ligaram e surgiu uma ideia. Tá? Então não acha que vai ser do nada. Não, nunca é do nada. Nunca é do nada. Quer ver um exemplo dessa questão do conhecimento? A gente sabe que muitas crianças têm medo do escuro, não é? Não é verdade? Se apaga a luz, a criança fica com medo. Por que ela fica com medo? Porque o escuro é algo que ela ainda não entendeu. Aí ela tem as lembranças do filme, do monstro do armário, das historinhas que se contam. Mas a partir do momento em que ela toma conhecimento, que ela aprende o que é o escuro, que o quarto dela continua sendo o mesmo, só que só está sem luz, que a chegada da escuridão não vai trazer monstro nenhum para debaixo da cama dela, quando ela entende isso, ou seja, quando ela toma conhecimento da verdade, o medo do escuro vai embora. Tem casos, óbvio, de pessoas que têm trauma. Eu não estou falando de trauma. Tem adultos que têm medo do escuro porque sofreram um trauma. Não estou falando disso. Estou falando da criança que tem medo de escuro porque ela acha que vai ter um monstro. A partir do momento que ela tem conhecimento que o monstro não existe, que é só uma historinha, que quando ela é criança ela ainda confunde a fantasia com a realidade, então quando ela ganha conhecimento e ela entende o que é o escuro, o medo vai embora. Então, quando você tem conhecimento, você sabe como as coisas funcionam. E a partir disso, você consegue criar em cima da realidade. Nós somos moldados pelo que nós conhecemos. Entendeu? Você tem que se encher de conhecimento. Ler livro, ver filme, vai em peça de teatro, corre atrás, não para de perguntar. Quanto mais você souber, mais criativo você vai ser. Quanto mais você souber, mais inspirado ou inspirada você vai ser. Quanto mais conhecimento você tiver, mais realizações você vai ter. Temos aqui mais uma dica, né? Busque conhecimento, mas essa é uma dica que eu dou sempre. Então, assim, as suas chances de criar algo legal, elas aumentam à medida que você adquire conhecimento. E para finalizar aqui a nossa live, eu quero deixar uma coisa, uma forma de ver o mundo. Tem muita gente que pensa assim, eu preciso criar algo novo, eu preciso criar algo revolucionário. Aí a pessoa não se respeita, não respeita o próprio corpo, a própria mente, e ela fica tanto nessa busca ensandecida, que ela adoece. Gente, entende o seguinte, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada
de novo. O que a gente tem que fazer é pegar o que existe, formatar para o nosso conteúdo e entregar. Quando eu falo de observar, eu estou conectando agora com o que eu estou falando aqui. Você pode virar para mim e falar assim, Daniel, seu livro é muito bom, obrigado. Muito original, obrigado. Mas o que ele é? Ele é um livro e livro existe há séculos. Ele fala sobre Jesus. Jesus morreu e ressuscitou há 2000 anos. E ele fala sobre comunicação. Há séculos falam sobre comunicação. O que tem de novo no meu livro? Porque eu juntei algumas coisas. Mas se você fizer uma análise fria, você fala, não tem nada de novo. Só que o ato de eu juntar comunicação, Jesus, eu crio um conhecimento. Eu dou uma nova forma de ver. Então, essa é a saída que eu indico para você. Para de se martirizar, penalizar, porque você quer criar coisa mais nova. Não. Você tem que adaptar para o tempo. Rede social. Ah, Daniel, mas não existia Instagram. Não existia o Instagram, mas já existia rede social. Já existia internet. Já existia vídeo. O que o Instagram fez foi juntar a interação e melhorar. Entende? Ah, criou algo novo. Criou algo novo. Meu livro também é algo novo nessa ótica. Mas já não existia internet? Já não existia rede social? Já não existia interação? Já não existia comentário? Já não existia vídeo? Já existia. Entende? Acho que é algo novo, né? Se a gente pensar, você vai ter que pegar quando criaram a máquina de filmar, quando criaram a máquina de fotografar, quando criaram. O que a gente faz. Só que a nossa era de hoje é de pegar essas coisas e ir formatando para o nosso conteúdo, para a nossa área, para a nossa mensagem. Usando as ferramentas que a gente tem ao nosso favor. Entendeu, gente? Diminua a cobrança. Diminua a cobrança sobre você. Sobre os resultados que você tem que ter para você não adoecer. Respeite-se. Observe as pessoas. Observe quem está fazendo o que você quer fazer. Leia livros. Veja filmes. Descanse. Seu corpo não é uma máquina. E quinto, crie um momento de paz. Crie um momento para você se encontrar com aquela inspiração que você precisa para finalizar alguma coisa, ou então para começar. Sai do meio da loucura, da gritaria, do dia a dia, aquela coisa. Crie um momento de paz. E encha-se de conhecimento. Busque conhecimento todos os dias da sua vida. Porque é assim que você vai criar mais, produzir mais, impactar mais, influenciar as pessoas. Sem conhecimento, você é só mais um na fila do pão. Beleza? Gente, estou encerrando a live de hoje e eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo até aqui. Quero lembrar da promoção do meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Quem comprar o livro até domingo vai ganhar uma Masterclass, que vai ser no dia 22, quarta-feira, 19 horas, no Zoom. A Masterclass se chama A Melhor Comunicação do Mundo. E eu vou dar essa aula para quem comprar o livro até domingo. E outra coisa, tem que comprar no link que está na minha bio. Não adianta catar na internet, achar no Mercado Livre, achar no seu... É o que está na minha bio, porque o link da minha bio eu consigo controlar quem comprou, quando comprou, e eu vou ter o seu e-mail para poder te mandar o link da aula. Tá bom? Então... Quer aprender mais sobre comunicação? Quer se comunicar melhor com as pessoas? Você quer trabalhar para alguém? Ajudar que outras pessoas se comuniquem? A chance é essa. Aqui está a melhor estratégia de comunicação do mundo, de todos os tempos, que é a de Jesus Cristo. Quem comprar o livro até domingo vai ganhar a Masterclass comigo, a melhor comunicação do mundo. Tá bom, gente? Muito obrigado.
pela companhia. Ah, vamos fazer uma live. Não, eu vou... Uma live aí. Eu tô... Aí, gente... Sabe o que é isso? Não almocei ainda. Vou almoçar, calma. Vamos fazer um print. E aí vocês me ajudam a divulgar a promoção do livro, tá? Aí você coloca assim... Tem promoção do livro mais masterclass. Então mais aulão. Vai lá na bio do Daniel. Tá? Então vamos lá. Eu vou repostar, tá? Alguns desses prints e me marca. Vamos lá, hora do print. Não fica parado não, faz o print aí. Nunca te pedi nada. Vamos lá, cadê? Valeu, gente. É isso aí. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui me acompanhando. Não se esqueça de pegar o link dessa live, mandar para um amigo, mandar para uma amiga. Vamos ajudar a ampliar o alcance dessa mensagem que destrava o conteúdo das pessoas, que ativa a mensagem das pessoas, tá bom? Eu vejo vocês em breve. Saúde e paz.